Bem-vindos de novo a mais uma aula do nosso curso de Lua e hoje em especial é uma aula que eu já fico mais empolgado, né? Vamos começar a falar sobre tabelas. Essa aula vai ser dividida em várias partes. Esse é um assunto muitíssimo importante. Na verdade, as tabelas eu considero como sendo o coração de Lua. E as tabelas em Lua nós vamos ver o que são e como é que a gente pode estar manipulando elas. Vocês vão ver que é algo bem fácil, mas também muitíssimo poderoso, tá bom? As tabelas em Lua, elas são um pouco diferentes, né? Elas não são consideradas nem valores e nem variáveis. Elas são, na verdade, objetos, tá? E o nosso programa, quando a gente utiliza as tabelas, a gente, na verdade, está manipulando referências desses objetos. Muita coisa abstrata, né? Parece nesse início, mas não se preocupe, isso daqui é só uma definição que a gente encontra aí de tabelas de maneira um pouco mais formal. Mas você pode imaginar essas tabelas como sendo lista de valores, arrays associativo que pode ser indexado por número, string ou qualquer valor diferente de nil. Mais uma vez, torno a dizer, essa informação aqui, quando você estiver um pouco mais para frente no curso, você vai lembrar dela e tudo vai fazer um pouco mais de sentido. Bom, como é que a gente define a nossa tabela? Para definir uma tabela é bem simples, basta utilizar essa expressão construtora, atribuindo aqui pelas nossas chaves, abre e fecha chaves, isso vai representar uma tabela. Então aqui, na linha 16, eu tenho aqui uma tabela. Eu fiz tabela, né? Recebe tabela. Utilizei isso daqui, a partir daqui eu já tenho uma tabela pronta para ser utilizada. Se eu escrever na tela a minha tabela, veja só que ela é um pouco diferente dos outros tipos. Fica escrito esse monte de número aqui, ele tem a ver com a posição dessa tabela na memória do computador. É algo um pouco diferente, certo? E se a gente tentar escrever o tipo dessa tabela, veja só que é do tipo table, tá? Nós já vimos o tipo string, já vimos o tipo number, e agora tem mais um que é do tipo table, tá bom? E nós podemos criar tabelas para guardar qualquer tipo de valor. Nós podemos criar tabelas para armazenar números aqui, ó, tem uma tabela de números, e aqui eu coloquei 2, 3, 5, 7, 9. Note só que eu estou separando, né, os nossos valores por vírgula. Então eu tenho 2, depois eu dou vírgula, coloco outro valor, 3, dou vírgula. E assim eu vou acrescentando valores. O último valor eu não preciso botar vírgula porque não vai vir ninguém dele. Afinal, se eu botar a vírgula aqui, ele pode até gerar um erro. Deixa eu ver se vai acontecer isso. Não gerou, mas poderia gerar um erro. Então, não precisa do último valor, da vírgula ali. Posso criar uma tabela para guardar somente palavras, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que guarda nomes. Ana, outro papel, outro escada, outro lua. Então, eu tenho aqui tabelas com strings. Nesses dois casos, essa tabela está guardando sempre o mesmo tipo de dado. Mas nada me impede também de misturar, tá? Tabelas heterogêneas, né, com valores diferentes. Nesse caso aqui eu tenho essa tabela mista, né? Ela guarda aqui um número, na outra posição ela já está guardando uma palavra, depois ela está guardando um booleano, aqui dentro ela guarda outra tabela, uma tabela dentro de tabela, e isso poderia se estender várias vezes, né? E dentro dessa outra tabela tem um número, que tem uma palavra, aqui dentro tem uma função, aquela função print, né? E também nós temos um outro booleano. Então é só para mostrar que dá para a gente colocar várias coisas dentro da tabela. Por isso que eu falei que as tabelas elas são muito poderosas, tá certo? Bom, nós temos como acessar os valores das tabelas. O primeiro índice de uma tabela aqui em Lua é o índice 1. Em outras linguagens de programação, geralmente a gente vai encontrar o 0, mas Lua define como 1. É um índice inteiro. Então, por exemplo, na minha tabela de palavras, se eu quiser acessar a posição 4, é só eu colocar aqui entre os colchetes o número que eu quero acessar, o índice da posição. Então, por exemplo, lá na minha tabela de palavras, se eu procurar pela posição 4, olha, 1, 2, 3, 4, eu vou cair aqui na palavra lua. Se eu pedir para escrever na tela, aqui ele vai escrever várias coisas, então deixa eu comentar esses outros de baixo. Beleza, vou pedir para escrever na tela e ele escreveu aqui, lua, certo? Se eu quisesse a primeira posição, é só colocar aqui, primeira posição. E se eu colocasse a posição 0, uma posição que não existe, o que você acha que vai acontecer?
vai retornar nil, tá? Que é uma posição vazia. E se eu colocar uma posição acima que não tem, por exemplo, a posição 80, 87 aqui, vai dar nil também. Então é bem fácil, eu crio uma lista de valores, separo esses valores por vírgula e escolho uma posição. Eu poderia pegar, em vez da minha tabela de palavras, pegar da minha tabela de números, agora a posição 3 dele. Então, ó, 1, 2, 3 vai escrever o 5 na tela, né? Pedindo para executar, a gente vê que escreveu o 5, certo? Da minha tabela de misto, eu poderia pegar também outra posição. Nesse caso, eu vou pegar a posição 3 também. Me retornou true, tá? Que foi essa posição aqui. E se eu quisesse pegar a posição 4, olha só que interessante, ele vai me retornar outra tabela, porque a posição 4 é a outra tabela. E se dentro dessa tabela 4 eu quisesse pegar, por exemplo, a posição 2, que está escrito palavras, é só eu fazer isso daqui, ó. E aqui eu tenho palavras. Por que que ele faz? Ele faz isso daqui me retorna uma tabela, então é como se tivesse tabela aqui, uma tabela, e dessa outra tabela eu pego a posição 2. É exatamente isso que a gente fez, só que dessa forma aqui, tá bom? Então é tranquilo. Como é que eu faço para modificar os valores de uma tabela? Bom, vamos ativar esse exemplo aqui para a gente poder dar uma analisada. Eu tenho a minha tabela de números e eu estou dizendo o seguinte, eu quero que a posição 3 agora seja 80. A posição 3 da minha tabela de números é qual? Deixa eu ver lá. 1, 2, 3 é a posição 3 é o valor 5. Então aqui eu atualizo. Eu estou dizendo que a posição 3 da minha tabela de números agora vai passar a ser 80. Com isso eu escrevo na tela. Veja só. E ele escreveu 80. Certo? Então eu atualizei a posição da minha tabela de números. Eu tirei o 5 aqui, escrevi por cima, coloquei o valor 80. Aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa. A posição 1 da minha tabela de palavras, eu não quero mais que seja a Ana, porque no caso era a Ana. Agora eu quero que seja computação. Daí eu venho aqui, palavras na posição 1, escreve computação. E ela escreve aqui para mim. Então com isso eu consigo modificar os valores de uma determinada posição de uma tabela. Bom, e como é que a gente faz para criar uma tabela e manipular os dados dela? A gente já viu alguns exemplos acima, mas a gente pode guardar, por exemplo, dados de uma pessoa. Olha só esse exemplo aqui na linha 48. Crie uma tabela e guarde o nome da pessoa e o saldo dela. Então, posso criar uma tabela pessoa, crio dessa forma, né? E depois eu falo que a posição 1 eu vou guardar o nome da pessoa, Pedro, e a posição 2 eu vou guardar, no caso, o saldo. Então, a minha tabela vai ser parecida com isso daqui, ó. Correto? Pessoa é igual, aí a posição 1, Pedro, e a posição 2, 30. Eu poderia escrever assim na mão, mas via código eu faço assim. Vai gerar algo parecido com isso, exatamente igual a isso, na verdade. E com isso eu consigo agora escrever os valores dessa tabela. É só eu pedir para ele escrever nome, estou concatenando, com a posição 1 da minha tabela pessoa, que é onde eu guardei o nome. E se eu quiser escrever o saldo, eu escrevo o saldo e concateno com a posição 2 da minha tabela de pessoa, que é onde eu guardei a informação do saldo. Pedindo para executar todo esse código, a gente tem o seguinte resultado: nome Pedro, saldo 30. Certo? Então nós indexamos aqui com números, certo? Eu defini que a posição 1 vai ser o nome e a posição 2 vai ser o saldo. Se eu quisesse fazer o contrário, é só eu escolher a posição 2 para ser o nome e a posição 1 para ser o saldo. Só que eu ia ter que gravar e saber como é que está funcionando. Aqui eu ia ter que trocar também, tá? Se eu executar essa parte de novo, ó, veja só. Funciona da mesma forma, mas aqui eu tenho que saber em qual posição que está guardado o dado que eu estou buscando. A gente faz a busca através desses colchetes aqui, né? Não sei se eu falei, mas é assim que a gente faz para acessar os valores. Bom, a gente também pode indexar essas tabelas por strings. Então, nesse caso acima, eu tenho que saber qual é a posição para eu poder acessar o dado que eu quero. E se eu pudesse guardar o nome? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho pessoa 2, que é uma outra tabela, e eu falo que o campo nome vai ser igual a Fernanda e que o campo saldo vai ser igual a 30. Então, se eu quisesse extrair essas informações, eu só escrevo assim, ó, pessoa, e aqui dentro eu não tenho que colocar o índice,
Então, o índice nesse caso é um texto, é uma string, e o índice nome é igual a Fernanda. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui embaixo. E a pessoa 2, que é a minha tabela, no índice saldo, vai ter o valor de 30. Então, escrever isso daqui e escrever isso daqui é igual. Só que se eu fosse escrever dessa forma, eu não poderia me esquecer de inicializar essa tabela primeiro. Fazer a criação dela, aí sim eu consigo manipular. Porque se eu tentar fazer isso aqui diretamente, note só, ele vai me dar um erro falando que eu estou tentando colocar um índice no valor nulo, né, no valor nil. Por isso que eu crio primeiro a minha tabela e depois eu faço isso daqui. Viu que não deu erro nenhum. Tranquilo? Então eu posso fazer dessa forma aqui, ou quando eu estou fazendo índices por string, eu também tenho outra forma de escrever. Eu posso escrever dessa forma: pessoa2.nome é igual a Fernanda e pessoa2.saldo é igual a 30. Então isso está querendo dizer que eu estou acessando o índice nome da pessoa e colocando um valor lá dentro. Aqui também eu estou acessando o índice saldo dessa pessoa 2 e colocando o valor dali dentro. Lembrando que aqui eu não posso ter espaço, né? Eu não conseguiria colocar, por exemplo, o nome da pessoa. Só para ficar claro que precisa ser uma palavra sem espaço. Mas se fosse algo desse tipo aqui, sem problema nenhum. Tá bom? Então é só para mostrar como é que funciona. E aqui embaixo eu consigo escrever na tela esses dados referentes a essa pessoa. Executando esse exemplo aqui, eu tenho o primeiro, né, de Pedro, e eu tenho de baixo de Fernanda, porque eu, na linha 72 e 73, estou escrevendo aqui nome e concatenando. Pessoa 2, o índice nome, e saldo, concatenando com pessoa 2, índice saldo, certo? Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia pegar pessoa.nome e também pessoa.saldo. Isso também é válido. Se eu pedir para executar de novo, ele vai funcionar sem nenhum problema, tá? Então é assim que funciona as tabelas em Lua. É bem tranquilo e na próxima aula a gente vai ver alguns outros exemplos para manipulação de tabelas. Esse é um assunto que eu peço que você grave, faça alguns exemplos e aprenda, porque a gente vai utilizar muitíssimo durante o curso e também fora dele.